Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre filosofia política. O Aristóteles, e muitos já conhecem, ele tem uma concepção do ser humano que é bastante clássica, de que ele é um animal, um ser vivo, que se move, racional. Ele tem uma diferença em relação aos demais. É um ser que pensa, que discorre, que delibera, que escolhe, que julga, que reflete. E ele é também um animal político, um von Rubicon. Ou seja, ele é um animal que vive em sociedade. E nesta sociedade, ele usa a argumentação e a escolha, ele convive com o outro, e o tempo todo dividindo esse espaço, ele negocia com o outro, ele conversa com o outro sobre como ocupar esse espaço, como fazer as coisas de tal forma que sejam boas ou não prejudiciais a esse outro que convive comigo, convencê-lo de algo, ser convencido, enfim, a uma casa comum, a uma comunidade. E o ser humano, ao mesmo tempo em que ele participa, ele é fruto também dessa comunidade, onde ele aprende a se expressar, onde ele aprende a sua racionalidade, a racionalidade da nossa linguagem. Ele é filho da sociedade e ele também é construtor dessa sociedade pelas escolhas que faz. E uma coisa interessante aqui, né? Tem que falar de política, esse ser político que negocia um ser da polis, ou seja, da comunidade organizada. A polis era a cidade-estado grego. E na Grécia Antiga, politikos eram todos aqueles que se envolviam na vida pública, todos aqueles que se interessavam pelos destinos desse espaço comum, todos aqueles que podiam votar e ser votados, que podiam fazer propostas, todos aqueles que eram membros da comunidade. Lembrando que nesta democracia ateniense, todos os cidadãos podiam votar e ser votados. Bom, esse é o politikos, alguém que se interessa, que leva o outro em conta, que ativamente participa das coisas que dizem respeito a esse nós, a essa coletividade. Esse é o politikos. Qual é o contrário de politikos? O idiotes. O idiotes na Grécia Antiga era quem se isola e não leva o outro em conta. Não é capaz de se envolver na vida pública, de levar em consideração o que o outro pensa, o que o outro precisa, como as suas ações afetam o outro, como as ações do outro o afetam. Ele vive como se o outro não existisse, isolado. É o idiotes. Ele pode não estar fisicamente isolado, mas ele é isolado na medida em que ele não usa sua capacidade racional para conversar e deliberar sobre o espaço que ele habita. Então, politikos ou idiotas? Essa era a opção na Grécia Antiga. Platão, na Grécia Antiga, não é exatamente um democrata. Na verdade, ele não é democrata de forma alguma. Platão, ele propõe uma sociedade, ele escreve um livro bem conhecido chamado A República, e ele propõe uma sociedade dividida em classes, conforme a aptidão de cada um. Vejam bem, não é conforme o nascimento de cada um, mas a aptidão. É conforme as posses, é a aptidão. E a política, para Platão, não é para todo mundo. É para os mais capacitados. É uma aristocracia, uma meritocracia. Tá? Em que somente os mais capacitados governam. E é aqui que surge a figura do rei filósofo. Ou seja, que os governantes, né, que estão ali no topo desta divisão de classes, são aqueles aptos ao exercício pleno da racionalidade. Como é que eu determino? Para ele, há 3 tipos de alma, 3 tipos de psique, com 3 tipos de funções. Gostei dessa do rei filósofo, hein? Vou pegar minha coroa.
racional, ela é aquela que exercita a racionalidade, busca alcançar o mundo das ideias. E a essa classe pertencem os legisladores filósofos, que governam pelo conhecimento. Mas atenção, antes que você diga, uau, ups, acho que eu vou abdicar do cargo, porque eles não podem receber nada, eles não podem ter família, eles não podem ter nada. A única coisa que eles buscam é a razão e como melhor administrar. Forte, né? Aí nós temos uma outra classe, que é a relativa à alma colérica ou irascível, que reage às agressões, que protege a vida. E aqui corresponde à classe militar, que vai defender a polis. E temos aquela alma concupiscente. Concupiscência é apetite, aquela alma desejosa que quer. Ela é voltada às necessidades do corpo, aos prazeres, ela é movida pelos prazeres. Ela corresponde à classe econômica, ligada ao abastecimento e à sobrevivência, como os comerciantes, aqueles que plantam essas coisas. Essa é a divisão de classes para Platão. Bom, aqui, portanto, nós temos a política como estudo dos problemas sociais, uma negociação constante que visa o convívio e bem-estar dos grupos, que ocorre no espaço delimitado, partilhado, habitado por duas ou mais pessoas, ou seja, esse espaço que você habita com a sua família, com o seu amigo, é um espaço onde há ação política, negociação de convívio. É um espaço partilhado que acontece a política, a menos que a pessoa seja um idiota. E a política, a expressão tá politicar vem de polis, que é essa comunidade organizada que é formada por cidadãos e homens livres. Civitas, em latim, é a tradução de polis, que é grego, para o latim. E città é a cidade, um espaço público e coletivo. É esse espaço onde se decide o destino de alguém, de algo, o destino do grupo, pelo voto, né? Por exemplo, como esse que é um voto antigo, um dos votos mais antigos achados na Grécia. Respública é a versão latina de tá politicar, em grego. Respública é latim. E o que é tá politicar ou res pública, de onde vem república? Forma de participação no poder, os conflitos, acordos, tomada de decisão, definição, aplicação de normas, leis, negociação, direitos, deveres dos membros desse espaço coletivo e público, o que é uma comunidade política. É isso que é a política. Ou tá politicar. Deveria ser. Essa visão clássica foi perdurando sobre a política como aquilo que deveria ser até na idade no Renascimento. Nicolò di Bernardo dei Machiavelli, um alto funcionário, com uma carreira brilhante, que com 29 anos já estava na segunda chancelaria do governo de Florença, um diplomata, bom, enfim, ele perdeu o emprego. Ele tinha feito 23 missões diplomáticas conhecidas da Europa, né? Alemanha, França, Milão, Roma, Lucca, Vale Chiana, contra o Papa. Só que em 1512 caiu a República. Ele trabalhava como secretário, como ele era diplomata. O patrão dele caiu, né? Assim, foi apartado do poder. E ele, então, perdeu o trabalho, foi morar numa região afastada de San Catiano e começou a escrever. A escrever o quê? Um tratado daquilo que ele havia visto. E ele havia observado a política como algo ligado à obtenção e manutenção do poder. A gente já vê, às vezes, falar, fulano é maquiavélico. Olha, Maquiavel, ele não propõe o ideal, ele parte da observação, ele se propõe a dizer
como o mundo é. Ele não exerce um juízo de valor, do tipo, é belo, é maravilhoso, deveria ser assim. A política deveria ser a busca do bem comum. Não, ele fala, olha, o que eu vi é isso. É assim que funciona. E pela primeira vez a gente tem essa guinada em que a gente passa de uma filosofia política que coloca o que é ideal para uma que descreve a realidade. E o que Maquiavel faz é descrever a realidade. Não é problema dele que a realidade seja assim. Ele estuda as formas políticas. Ele parte da observação dos fatos. Descreve o comportamento dos governantes daquela época. Imagina que seria assim hoje, né? Ele analisa esses atos dos governantes de acordo com a eficácia em manter o poder, porque ele observa que a grande questão era conseguir manter o poder. Ele ressalta uma coisa: a luta pelo poder é constitutiva, parece constitutiva das sociedades humanas. É o que ele observa. E ele vai ver o Estado como aquele que, diante de ameaças à sua existência, pode tomar medidas necessárias à sua proteção, ainda que isso fira valores éticos e morais. As razões de Estado como se sobrepondo a toda e qualquer outra razão e a toda e qualquer outra. Hobbes, que vem um pouco depois do Maquiavel, em inglês, ele também ele vê essa questão do poder, mas ele vê isso já na natureza. Homem como lobo do homem. Não é isso? Conhece essa expressão? Mas ele vê o estado de natureza como aquele de guerra de todos contra todos. A função do Estado para Hobbes não é aquela de assegurar um poder, mas é uma função de exercer o poder. Como que se sai desse estado de guerra de todos contra todos, que deixa todo mundo em risco de perder a própria vida? O pacto de união, que é um contrato social, que é a única forma para Hobbes de preservar a vida. E o Estado para Hobbes, ele deve ser forte e se sobrepor aos indivíduos. O que consiste o Estado para ele? Vou citá-lo. É nele que consiste a essência do Estado, a qual pode ser assim definida: uma pessoa de cujos atos uma grande multidão, mediante pacto recíproco uns com os outros, foi instituída por cada um como autora, de modo a ela poder usar a força e os recursos de todos da maneira que considerar conveniente para assegurar a paz e a defesa comum. Então, essa multidão que se reúne para preservar a sua vida institui um Estado e dá a ele a prerrogativa do uso da força e dos recursos de todos. O Estado aqui é um Estado forte, que exerce o poder, que tem o monopólio do poder. Para Locke, o ser humano... um detalhe aqui do Hobbes, ele é monarquista. Então, o Estado ele é representado por uma pessoa, que é o monarca. O Locke, em inglês que vem um pouquinho depois, ele olha para o estado de natureza como uma coisa boa, ao contrário de Hobbes, e ele vê ali uma lei natural. Uma lei que ele vai determinar assim. O estado de natureza tem uma lei da natureza para governá-lo que a todos obriga. E a razão que é essa lei ensina a todos os homens que tão só consultem, sendo todos iguais e independentes, que nenhum deles deve prejudicar a outrem na vida, na saúde, na liberdade ou nas posses. Ou seja, vida, saúde, liberdade e posses são propriedades dos indivíduos. O estado de natureza é aquele em que esse direito surge. São direitos naturais. O direito à vida, o direito à liberdade, o direito à saúde, o direito à propriedade. E ele surge do exercício do próprio trabalho. Ele surge quando alguém vai lá e caça um animal para comer. Aquele animal é dele, ele tem o direito de defender com todas as forças. Aqui a gente tem
uma cena das mais antigas da arte mais antigas do mundo, que está numa arte rupestre numa caverna da Indonésia. Lá, nessa cena antiga, há a descrição, quer dizer, há uma imagem de uma caçada. Quer dizer, essa questão do trabalho que dá, da importância que há em buscar o próprio alimento e a própria sobrevivência, é muito forte para o ser humano e, para Locke, é o fundamento do direito à propriedade. E aí, para o Locke, quando há a constituição de uma comunidade, né, e aqui ele diz, quando qualquer número de homens, pelo consentimento de cada indivíduo, constitui uma comunidade, tornou por isso mesmo essa comunidade um corpo, com poder de agir como um corpo, o que se dá tão só pela vontade e resolução da maioria. Olha, ele é um democrata. E assim todo homem, concordando com outros em formar um corpo político sob um governo, assume a obrigação para com todos os membros dessa sociedade de submeter-se à resolução da maioria conforme a assentar. Se assim não fosse, esse pacto inicial pelo qual ele, juntamente com o outro, se incorpora a uma sociedade, nada significaria. Então, é democracia, ao contrário de Hobbes, que defende a existência de um Estado representado por uma pessoa, aqui é a maioria que representa a vontade de todos. Eu me submeto àquilo que a maioria decidir pelo voto. Qual o objetivo? O Locke diz, o objetivo grande e principal, portanto, da união dos homens em comunidades, colocando-se eles sob governo, é a preservação da propriedade. Para esse objetivo, muitas condições faltam no estado de natureza. O Estado, para Locke, existe para preservar a sociedade e para preservar a propriedade, que é direito natural. Direito natural de ter a propriedade da minha vida, saúde, do meu trabalho, das minhas posses, dos meus bens, a terra, os meus instrumentos de trabalho, tudo isso. A posse disso é um direito natural para Locke. Rousseau, um pouquinho depois, já no século XVIII, que influencia muito a Revolução Francesa, ele vê o estado de natureza também de uma forma bastante positiva, influencia muitos românticos, uma visão idílica, idealizada do estado de natureza, e ele vê a propriedade como um problema. Por quê? Porque, para ele, na sociedade, a fonte de todo mal é a desigualdade. Da desigualdade decorre a riqueza, que é o acúmulo de bens. E da riqueza provém o luxo e a ociosidade. Então, ele vê uma sociedade em que muitos trabalham e nada têm, e poucos não trabalham e tudo têm. São ociosos, têm luxo e riqueza. Para ele, é um problema. A sociedade, para Rousseau, ela está erguida num falso contrato, que ele vai chamar de uma sociedade política. Porque o homem nasce livre, ele vê que o homem é livre de nascimento, mas em toda parte, diz ele, encontra-se a ferros, ou seja, encontra-se preso. E é necessário um contrato social, uma refundação da sociedade em outras bases. Quais são elas? Primeiro, a finalidade do contrato social é analisar as condições para a instituição de um verdadeiro contrato que ofereça garantia de proteção da comunidade ao cidadão. Todos são cidadãos. E a recuperação da liberdade e igualdade suprimidas no fim do estado de natureza. O fim do estado de natureza se dá quando o indivíduo se torna incapaz de proteger a si mesmo contra alguma ameaça externa, da própria natureza, por exemplo. Mas o contrato social recupera a liberdade e igualdade, que são direitos naturais desse estado de natureza. O contrato social suprime a sociedade política corrompida em que há essa guerra pelo poder que o Rousseau vê. Então, a natureza do contrato social legítimo, e não de uma sociedade degenerada, para Rousseau é encontrar uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa
e os bens de cada associado com toda a força comum, e pelo qual cada um, unindo-se a todos, se obedece contudo a si mesmo, permanecendo assim tão livre quanto antes. Esse é o problema fundamental cuja solução o contrato social oferece. Como assim permanece tão livre quanto antes? E o outro também é livre. Nós somos uma comunidade de livres. Nesta comunidade, por participar dela, essa comunidade é uma comunidade de harmonia, então eu levo em conta a liberdade do outro, o outro leva em conta a minha liberdade. É um pacto de duas mãos. Eu sou parte de uma comunidade. Eu sou livre, o outro que habita é livre, e ambos, no exercício da sua liberdade, respeitam a liberdade um do outro. Obrigada e até a próxima.